Olá, estamos aqui nesse momento aguardando um convidado muito especial, Anderson Veloso, com quem nós vamos conversar sobre comunicação, oratória dentro da família. Olá, Anderson. Olá. Olá, Regiane. Como vai? Prazer ter você aqui. Vamos conversar um pouco. Camila, prazer em encontrar você por aqui. Hoje falaremos hoje sobre a oratória, a comunicação dentro e fora de casa. Vou receber um convidado muito especial e ele vai estar entrando aí conosco. Olá, Anderson. Estamos aguardando aí você entrar. Oi, Ah, Lúcia! se tem uma pessoa que é simpática, é o grande Anderson Veloso. Eu vou falar a mesma coisa, vou usar as suas palavras. Se tem uma pessoa que eu considero muito simpática, chama-se Lúcia. Ah, Chumbo não, trocado. então, pronto. Então, vamos dar aí boa tarde para o pessoal que está chegando, né, Anderson? A Tayana, né? A Via Gomes, não sei se você a conhece, mas é um prazer ter vocês aqui. Sou Lúcia Moraes, coach para pais e filhos, e hoje nós estamos num circuito de conhecimento. Eu, Anderson e outros profissionais, Lúcia Alves, Jex Xavier, Felipe Costa e Simone Meira, e já é a nossa terceira live agora, nesse dia, e Anderson agora à tarde. E por que nós estamos fazendo isso, né, Anderson? Conta aí pra gente aí, Anderson, por que que nós estamos nessa live nessa tarde? Ô, Lúcia, nós estamos aqui falando sobre algo que para mim é muito, muito, muito importante, acredito para todo mundo que está nos assistindo também, que é a questão da comunicação, que é a questão da possibilidade de você apresentar algo a alguém, que é a possibilidade de você liderar cada vez mais. Pelo menos esse é o mote principal do nosso encontro, né? Do nosso circuito do conhecimento. Afinal de contas, nós que estamos aí aguardando esse novo mundo que está por vir, a gente, no mínimo, está se capacitando. As pessoas que têm nos assistido, né, têm dado aí, enfim, possibilidades mil para que a gente possa disseminar o que a gente conhece. E, claro, deixar a possibilidade também das pessoas fazerem a mesma coisa. Já que eu Exato. estou aqui para que a gente possa falar sobre comunicação, e esse momento tão importante de comunicação virtual, é o que está pegando, né? Ou seja, está na moda, mas uma moda assim necessária. Então, que as pessoas também façam, porque está aí uma grande oportunidade para que as pessoas possam se capacitar através dessa ferramenta, dessa caixinha que está na nossa frente. Eu acredito que mais do que nunca, a gente tem comentado bastante, falado muito sobre isso. Esse momento de pandemia, de isolamento social, ele está propiciando muitas coisas. Algumas Aham, coisas que não são boas, né? Até porque a gente não gosta de estar segregado, nós não gostamos de sentar no meio das pessoas, tocando as pessoas. A gente é muito do toque, né? E aham. isso tem feito a nós ficarmos recolhidos. Mas esse recolhido, ele tem servido para muitas coisas. E uma das coisas é essa relação virtual que Uhum. visa o crescimento, o desenvolvimento nosso e das pessoas também. Sim, Não é com isso? certeza. Sim, exatamente. E é por isso que nós estamos aqui. Mas eu queria que você se apresentasse, né, Ah, para que as claro. pessoas que não te conhecem, quem é a Lúcia? Lúcia Moraes, Lúcia Helena, fica à vontade. Lúcia Moraes, sou coach para pais e filhos, eu sou formada em serviço social, bacharel em psicologia, 26 anos atendendo pessoas e famílias, Anderson. E nessa minha trajetória profissional, né, social, principalmente de relacionamento com famílias, descobri a grande necessidade que há de existir um trabalho focado, direcionado, de apoio a essas famílias. Então,
acabamos nos preparando nessa trajetória toda de uma forma muito específica agora para atender pais e filhos em um consultório exclusivo da região norte, não tem nenhum outro ainda, estou sendo a pioneira. Que bacana, Lúcia! Exclusivamente, né? Eu só atendo pais e filhos e para trabalhar desafios, né, dos relacionamentos e nesse relacionamento descobrir que há soluções, que elas são possíveis e que são alcançáveis a um curto e médio prazo. E isso é Uhum. maravilhoso. Que bacana. E o mais bacana que eu acho é essa possibilidade. Eu tenho feito muitas lives, quase sempre eu não falo de onde eu sou. E quase sempre nem precisa. Porque hoje em dia está tão perto através dessa maquininha que a gente tem aqui, que é fazer assim, com um dedinho você encontra o cara que está do outro lado do planeta. Só que a gente vai Exato. falar que você está no Pará e eu estou em Minas Gerais, né? Olha só, Só para exatamente. só para a gente contextualizar, porque de repente tem gente que quer saber, que identifica o sotaque. Então a gente está aqui para falar de coisas que são importantes. Isso também é, mas com esta rapidez de informação, dessa forma virtual, muitas vezes a gente nem sabe, ou de repente nem precisa saber tanto assim, né? É verdade, né, Anderson? Agora sim, fala um pouco aí de você, o público aí que não te conhece. Temos aí Jorge Kleber, meu esposo, que está aí na live assistindo. Então, temos pessoas conhecidas que não conhecem você. Uhum. Então vamos lá. Olá, Jorge. Satisfação conhecê-lo. Já conheço a sua esposa de forma presencial. Fomos em São Paulo em eventos, ou seja, eu ratifiquei aquilo que eu achava da Lúcia de longe. Aí eu tive certeza quando eu a conheci pessoalmente. Falei, opa, que bacana. A Cássia Farax está aqui, é uma grande locutora, uma grande cantora aqui de BH. Uma Uau! pessoa muito Prazer, importante, bem legal, uma amiga minha. Bom, eu prazer, sou Renato. eu sou um profissional. E essa Denise que entrou aí é minha esposa. Oi, Olha que Denise! espetáculo! Já que a gente está falando sobre, vamos falar sobre família, né? Isso Aham, interessa muito a ela, então que bom que ela está aí. E a Cassinha mandando aí coraçõezinhos. Olha só, eu sou Anderson Veloso, eu sou especialista em comunicação. De formação, eu sou publicitário. A Aninha está aí de novo, a Aninha fez o curso comigo, muito legal, uma pessoa bacana. especial. Então, eu sou publicitário e jornalista de formação. Eu me pós-graduei em marketing e eu trabalho em televisão, em rádio já há muito tempo. Eu comecei em rádio em 1986. Muita gente que está nos assistindo não tinha nem nascido. Em 90 eu comecei em TV, a grande paixão. Ou seja, eu gostava muito de rádio, rádio me deu muita agilidade, improviso, mas eu gostava de algo mais, que é a questão da imagem. E hoje em dia eu fico saciado, por quê? Você tem o canal na mão, ou seja, você pode fazer a sua audiência, você pode mandar, você pode deixar claro para todo mundo aquilo que você sabe no seu próprio canal. Antigamente a gente brincava que eu tinha uma TV na minha casa, era TV Loso, que era o canal 3 do videocassete, que eu tinha uma câmera. Aliás, quando eu morava em Janaúba, só tinham duas câmeras. Um era do meu pai e outro de um amigo dele. E a gente saía na cidade para a gente fazer imagens de carnaval e tal. E eu passava lá em casa, no canal 3, e era a TV Ah, Loso. Imagina se na minha época ou naquela época tivesse já esse tipo de possibilidade. A Valéria Ave Faria, que está entrando agora, é minha cunhada, irmã da Denise, que mora em Santiago, no prazer. Chile. Olha, que bacana! Nós Muito temos, então, bacana audiência isso! internacional. Olha que espetáculo. Nossa! Prazer ter vocês aqui conosco. Então é isso, essa é a minha vida. Eu sou louco por pessoas, eu gosto de fazer palestras presenciais. Por que eu gosto do virtual também? Porque eu acostumei por causa da televisão. Só que hoje em dia, é isso que nós vamos falar hoje também sobre isso, as pessoas estão com certas dificuldades de encontrar essa câmera na frente e de encará-la como deveria. Aí a pessoa fica com medo, com receio, esquece, entendeu? Inclusive, né, Anderson, você é um especialista na comunicação e oratória. E acredito que eu acho que você tem um curso online Sim, muito sim, bacana. Depois eu quero que você dê uma palhinha aí pra sim. gente.
Tá bom? Sim, Tá com certeza. certo? A Ana que entrou aí, ela fez o curso comigo. Então, assim, é uma pessoa que ela gravou o depoimento. Então, é uma pessoa muito simpática que está aqui com a gente na audiência, né? E aí, a Valéria falando prazer em conhecer a Lúcia. Ô, Val, Prazer também, Valéria. essa moça Lúcia aí, sabe, gente, nossa, porque a Valéria gosta muito de sorrir, é uma pessoa muito alegre. Então, assim, com Nossa, você ia fazer uma festa. nossa, Porque, nossa, então. simpatias aí, olha, maravilhosas. É engraçado que eu estava ontem num atendimento online, falando em sorriso, eu estava num atendimento online e era a segunda sessão. Quando ela entrou com um sorriso, e aí eu disse, nossa, com uma diferença tremenda da primeira sessão que ela entrou cabisbaixa, é? Mas ela disse, Lúcia, eu estou tão desarrumada, só fiz prender o cabelo. Eu falei assim, não, mas é porque você está com a sua melhor roupa, o seu sorriso. Olha, Então, faz toda a diferença. Então faz toda a diferença. eu Então, adoro falar eu adoro falar uma coisa, Lúcia, que é o seguinte, eu no curso presencial, eu sempre faço assim, gente, qual que é a menor distância entre dois pontos? Aí todo mundo mata, opa, uma reta. Qual que é a menor distância entre duas pessoas? Aí o pessoal pensa, 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 aí eu faço assim, ó, é um eu, sorriso, é a eu sorri. simpatia. Gente, vai fazer uma gravação, vai fazer uma palestra, vá simpático, vá simpática. Você com certeza vai ter uma conexão mais rápida, assim, ó, com a sua plateia, sem dúvida. Imagina você chegar Exatamente. assim, não Nossa, combina. né? Deixa eu fazer uma perguntinha para ti, que você que é o especialista, né? Anderson, existe uma pesquisa que foi encomendada pela ONG Todos pela Educação, em que diz que somente 12% dos pais eles estão totalmente comprometidos com a educação dos filhos. Só Ou 12? só 12. E deixa eu falar para você, eu acredito que os que estão nos ouvindo agora estão dentro desses 12%, né? Uhum, Porque são interessados, querem aprender mais, querem chegar junto. Mas eu te aham. digo, você, como um grande especialista da área de comunicação, como foi, como é a comunicação dentro de casa? Porque nós vamos falar de comunicação dentro e fora de casa. Com Como certeza, com certeza. a tua experiência de comunicação dentro de casa? Porque esse é o Sim. nosso foco hoje. Sim. Conta aí um Então eu vou pouquinho. dar um exemplo dos nossos filhos, do Vinícius e do Gabriel, que são gêmeos, que nasceram em 98, portanto eles têm 22 anos. Ô Lúcia, eles sempre me viram trabalhar em televisão. Rádio eles não pegaram, que eles eram, quer dizer, não tinham nascido ainda, mas a vida inteira eles conviveram comigo, me vendo na televisão, porque eu tinha um programa que era um canal 24 horas, então a qualquer hora que ligava, eles me viam fazendo propaganda. E eu achei interessante que teve uma época que a gente levou para a igreja. A gente é católico e eles tinham a vontade de servir a questão da cestinha. Aquela cestinha de Aham, contribuição, né? Que as pessoas vão e tal. E eles adoravam, ou seja, eles ficavam expostos ali os dois, um dando força para o outro, né? Aí eles foram crescendo, fizeram a primeira comunhão e tal, e começaram a fazer leituras também. Leituras na igreja. É na Boa Viagem, uma igreja importante aqui, até pouco tempo. Quer dizer, ainda é catedral aqui de Belo Horizonte, estão fazendo uma outra para passar para ela, mas então é uma igreja muito importante. E eles fizeram muitas leituras em voz alta para o público da igreja toda. E sim. eles já são palestrantes. Eles já são palestrantes. Eles estrearam ano passado. Então, assim, é muito orgulho para mim, principalmente, que estou nessa vida. E eu gosto de ver. E eles, assim, eles foram... Nada de pegar no pé, de fazer, de obrigar. Foi bem Aham. natural, muito interessante. E outra, eu tenho uma esposa, a Denise, que entrou aí, ela é educadora, ela é pedagoga. Então a gente tem aqui em casa algo assim profissional nos dois sentidos, da Ai, que questão do bacana. apresentador
da questão da educadora. Tanto que um dia desse eu fiz uma live com meus filhos que estão passando uma temporada nos Estados Unidos. Eu Pois assisti. é, e eu perguntei para eles qual que foi, no caso, a importância deles terem essa referência do pai. E eles falaram que, opa, é bem importante, é interessante, a comunicação é realmente muito, muito importante nesse mundo de empreendedores. Então, eu te digo isso, a gente incentivou desde sempre, mas não obrigou nada. E aqui em casa eu sempre disse, eu nunca tirei sonho nenhum deles. Desde pequeno, eu quero ser astronauta, opa, que maravilha. Eu quero ser, opa, também e tal. E aí foram crescendo. Eu nunca desestimulei eles em nada. Claro que na comunicação, muito menos, né? Tanto que hoje o Gabriel faz algumas lives, algumas gravações, e ele tem mania que eu tenho também de franzir a testa. Só que ele franze e fica com ela franzida. Eu falei, Gabriel, vamos tentar não franzir tanto a testa? Muitas vezes ele usa até boné. Né? Por quê? Porque eu estou dando um feedback a ele que vai ser bom para ele, para que ele possa encantar cada vez mais. Porque bonitos eles são, né? Então eles já É encantam. verdade. E são muito gente boa. Então são muito gente boa, super educados. Então agora é só continuar fazendo. É a questão mesmo da influência e da Uhum. responsabilidade e do legado que nós já Aham. podemos deixar para os nossos filhos, deixar nos nossos filhos. Eu me Sim. lembro, Anderson, que quando a gente foi em São Paulo, em uma das vezes, um dos palestrantes que estavam lá perguntou qual era o meu foco. E aí eu disse que era educação de filhos. Ele ficou com um ar interrogativo. Esse tema é um tema que ele não oferece muitos resultados. E eu fiquei calada. Ó. E aí eu disse, mas você está falando resultados com relação ao quê? Ele disse, é porque até que as crianças cresçam, até que eles mostrem aquilo que foi ensinado, até eles mostram, evidenciam os resultados da educação que receberam, vai demorar muito tempo. Talvez até mesmo você não esteja aí para ver. E qual é a tua opinião sobre isso, Anderson? Quando a gente fala sobre essa relação e a responsabilidade que nós temos de comunicar valores e princípios que são para a vida. Ô, Lúcia, eu acredito que nós estamos aqui como líderes. Líderes e os líderes, dando exemplo, são os bons líderes. Aliás, os melhores. Quando você está numa empresa e o seu líder, ele te pede para fazer certas coisas, porque ele sabe como fazer e solicita você a fazer porque ele sabe, isso que eu acho bastante valorizado, ou seja, importante. E dentro de casa, a mesma coisa. Se você tiver a possibilidade de liderar e mostrar às pessoas, às crianças, os filhos, como fazer, fazendo também da mesma forma. E nada disso Exatamente. é muito rápido. Nada disso é para amanhã. É uma construção. Aí a construção é confiança, é o fazer. Não adianta nada o pai brigar com a mãe e os filhos estarem vendo, depois você chegar para os filhos e falar alguma coisa, eles podem jogar na sua cara, ah, mas nem você faz, como é que eu quero que faça? Então, assim, é tudo uma construção de saber, de conviver, dessa confiança, do diálogo. Lá vai a comunicação de novo, né? A comunicação tem Exatamente. todos os lados. Então, claro que não é uma coisa rápida, mas igual você que está se especializando, que se especializou nisso, com certeza tem campo, tem possibilidades. Aliás, você podia até falar mais sobre o seu trabalho, para que as pessoas que não te conhecem, conhecer a partir de agora. Exatamente, porque eu digo assim, a questão de uma comunicação clara e objetiva, ela é facilitadora no processo dos relacionamentos. E de Aham. pais e filhos, então, é. Então, o que que a gente vê? Às vezes são as questões domésticas, rotineiras, que estão tendo entraves, porque a comunicação não está sendo boa, não está sendo Uhum. clara e objetiva. Então, nós Sim. trabalhamos questões como birras, relacionamento entre irmãos, baixo desempenho escolar.
distanciamento social, né? Então, e muitos outros desafios, porque na rotina diária, então nós queremos inclusive dar boas-vindas ao pessoal que está aí chegando, né? E nós estamos falando sobre o poder da oratória, da comunicação dentro e fora de casa. Nós vemos que a responsabilidade dos pais de terem, falarem conteúdo com a devida emoção, com a devida e respectiva emoção. Porque muitas vezes os pais estão falando o que é correto, mas está com uma nuvem, né, de emoção que ela não é boa. E aí ela, efetivamente, a mensagem, ela acaba não cumprindo o objetivo dela. Inclusive, eu gostaria que você, né, você que é o especialista, nos contasse assim, quais são os princípios básicos da boa comunicação, seja ela dentro, né, ou fora de casa. Olha só, Lúcia, quando a gente estuda jornalismo, publicidade, relações públicas, qualquer pessoa que estuda alguma coisa de comunicação vai passar por uma matéria que chama-se teoria da comunicação. A teoria da comunicação nada mais é do que você, como emissor de uma mensagem, vai arremessar essa mensagem, vai lançar ou vai falar alguma coisa e vai ter do outro lado o receptor, aquela pessoa que vai receber a mensagem. Mas aí eu te pergunto para todos que estão nos assistindo, 100% das coisas que você fala no seu dia a dia, pessoal e ou profissional, são entendidos? Vou repetir. 100% das coisas que você fala no dia a dia, pessoal e ou profissional, são entendidos? Quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas fala que não. Não. Por quê? Porque muitas vezes você fala de uma forma que a pessoa não entende, aí você não pergunta se a pessoa entendeu e a pessoa também não te perguntou de novo. Aí na comunicação, na famosa teoria da comunicação, quando você não acerta no alvo, acertar no alvo é eu falar e você entender 100%. Se eu acertar do lado do alvo, assim, já tem coisa que você não vai entender muito bem. Se não acertar nem naquela tabuinha ali, aí pronto, aí que não entendeu mesmo. Isso se chama ruído. O ruído na comunicação é quando você fala alto e a pessoa tampa os ouvidos, baixo e ele não te escuta, enrolado e ele não te compreende. Então você tem a possibilidade. Você como emissor, você tem que ser responsável por essa emissão. Aquilo que a gente sempre diz, a oratória, a comunicação, não necessariamente é só o que você fala, e sim o que o outro entende daquilo que você fala. Só que você é responsável por essa emissão. Então, que você tome muito cuidado, que tem coisa que... Eu falo aqui em casa com a minha esposa. Sou especialista em comunicação, mas tem coisa que eu falo e não, de repente virou ruído. Então, acontece demais. E outra, aí que é mais sério. Se você olhar e fizer uma pesquisa, a maioria dos problemas de uma empresa tem a ver com a comunicação mal feita. Vou repetir. A maioria dos problemas de uma empresa tem a ver com a comunicação mal feita. É a rádio peão, é o cara que falou e não foi entendido. Então é incrível. Essa é a importância que eu sempre dou para a comunicação e que a gente esteja atento. Senão, a gente é mal interpretado. E tem aí vários políticos que têm essa mania de falar e de ser mal interpretado, porque muitas vezes ele fala de uma forma enrolada, ou ele fala mais do que devia. Não estou falando esse político ou aquele, não. Estou falando todos. Se você olhar todos, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. E quando eu estudei, só para terminar o raciocínio, quando eu estudei jornalismo, eu aprendi que a gente tinha 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. O quarto poder é a informação. Olha o tamanho desse negócio. A informação é um superpoder, tanto que tira e põe muita gente lá no poder. É verdade, Anderson. E sabe como é que isso se traduz na relação pais e filhos? O adolescente, o jovem dizendo, meus pais não me entendem. Né? E a partir daí começa a haver um distanciamento em que pode
que ambos os lados, né, que ambos vão ter prejuízo. E Aham. esse prejuízo, eu digo assim, que ele é muito maior na vida do adolescente e do jovem. Eu atendo na faixa etária, inclusive online, dos 2 anos até os 19 anos. Então, nós temos uma faixa intermediária, a da criança, que vai de 2 aos 7 anos, que é Aham. exclusivamente os pais. A partir dos 8 anos, que com o domínio da escrita e da leitura, nós já começamos a fazer essa abordagem exclusivamente com ferramentas específicas, lúdicas, para o universo infantil e adolescente, e nós vemos que eles têm dificuldades, inclusive, de falar de si, de falar do outro, e sabendo que tem muitas coisas a serem resgatadas, porque ou a comunicação ela foi truncada, ou ela foi bloqueada. Aham. Né? E eu, particularmente, Anderson, eu gostaria que meu trabalho não fosse necessário. Nossa, eu queria ficar sem trabalhar. Eu amo o que eu faço. Tenho Aham. paixão, é minha missão, é meu propósito. Mas quando eu digo que se não fosse necessário os meus serviços, significaria que as famílias estão caminhando bem, que a comunicação está fluindo. Uhum. Quantos problemas nós temos, desafios, dificuldades, quando este adolescente, esse jovem vai para fora? Você está com seus filhos fora do país, né, Anderson? Aham. Então, quando nós caminhamos de uma forma, eu digo assim, que se você houver um esforço e uma dedicação para dar o seu melhor para a sua plateia interna, ela não é garantia de que você vai ter 100% de resultados, mas Uhum. também é garantia também de que você fez o seu esforço e que os resultados eles vão aparecer em algum momento na vida deles, porque foi Sim, plantado, né? sim. Então a gente vê assim que as bases da boa comunicação é o diálogo e a confiança, começa pelo diálogo e pela confiança, não é Sim, isso? com Em certeza. qualquer, e aí uma comunicação aberta, clara e mesmo completa. Não é isso que acontece? Não são Sem essas as dúvida. bases? Quais são os outros princípios? Comenta aí. Sem, não, sem dúvida. Eu acredito que é um todo harmonioso. Eu costumo dizer que Papai do Céu nos deu um super presente, né? De nos ter dado essas duas pessoas, que são os nossos filhos maravilhosos. Eu tenho encontrado uma pessoa também que me completa e a gente está aí já há algum tempo juntos, né? Vamos fazer, agora é dia 21, 26 anos. 26 anos Parabéns. de casados. É. A gente lembra porque hoje, né? Hoje completa 26 anos que o Ayrton Senna faleceu e logo depois, 20 dias depois, a gente casou. Então estava naquela época e tal. Então, quando a gente fala sobre os filhos e deixando claro o que você me perguntou, eu acredito que hoje eles estão no piloto automático. Quando é o piloto automático, é porque a gente já fez o que já deveria ter feito. A gente deu apoio, a gente falou, a gente deu conselho, a gente não passou a mão na cabeça encobrindo problemas. Igual a Aham. Denise, por ser educadora, ela sempre falou, olha, quando eles vinham com algum problema da escola, falando de alguma professora, ela quase sempre dava razão à professora para tentar saber o que tinha acontecido. Porque a grande maioria dos pais, deve ter muitos que estão nos ouvindo aqui, passam a mão na cabeça e, infelizmente, não sabe o que acontece lá dentro da escola. Porque muitas vezes as crianças, elas não falam totalmente a verdade e a mãe nem sabe como é que é, porque ela jura que os meninos em casa são santinhos, só que na escola eles não são. E aí? Aí é um trabalho para a Lúcia. Porque com certeza é aquilo que a gente sempre fala. Educar não tem jeito. Os meninos são ensinados na escola, né, alfabetizados. Agora a educação vem de berço, vem de casa. Você concorda? Eu digo que a educação a parte é nossa, a escolarização é competência da escola. Então, escola nenhuma educa. Uhum. Lá na escola eles têm a manifestação daquilo que tem, mas se houver alguma dificuldade, e se a família com certeza não conseguir resolver, ela tem sido, a gente tem sido procurado por diversas famílias, Anderson, interessadas, comprometidas em fazer o seu melhor.
né? Uhum. Então, com relação a isso. E a base disso tudo, quando a gente fala sobre a questão da comunicação, é uma comunicação que não deve deixar dúvida, né? Quando a gente fala, para que eles possam realmente entender. Essa é a comunicação dentro de casa e a comunicação fora, porque eles vão para fora. Na Sim. nossa relação profissional, Anderson, nós precisamos deixar claros quantos de nós, até a nossa audiência que está aí, já enfrentou alguma dificuldade, algum desafio com relação ao fato de não ter sido entendido como deveria. E aí, como foi que você agiu? Como é que se faz quando a gente não é bem entendido? Ô, Lúcia, eu acredito que esse é o pior da comunicação. Quando você fala, muitas vezes, aquilo que eu falei, a responsabilidade é sua quando você emite, quando você fala certas coisas. Só que tem gente que fala assim, eu amo você. Mas como é que você vai convencer alguém com esta voz, desse jeito, falar alguma coisa, eu amo você? Então, você é um filho da mãe. Então tem então a congruência da comunicação verbal e não verbal. Se você vai falar alguma coisa, é aquilo que eu sempre digo, gente, eu acabei de fazer uma live com o Felipe Costa, eu falei, olha, quando você estiver numa live, ou quando você estiver num palco fazendo uma palestra ou dando uma aula, que você lembre daquela música do Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. As pessoas que estão te assistindo estão investindo no mínimo o próprio tempo. Então, ali você tem que se dar. É igual o André Ortiz, o palestrante, sempre diz, você tem que ter BZ. BZ é brilho no zóio. Que você deixe Legal. claro que está ali, gostando de estar ali. Então, quando você fala alguma coisa, que tenha congruência. Está triste? Opa, então que a sua fala saia triste. Fazer o quê? Acontece. Você está alegre? A mesma coisa. Agora, não tente inverter, não, senão vai dar um nó na cabeça, na recepção dessa mensagem de quem estiver fazendo isso, de quem estiver recebendo essa mensagem. Aí vira ruído, entendeu? É, exatamente. Eu acredito que uma outra base, né? Um outro princípio é a questão do interesse que eu devo estar em quem está me ouvindo, né? Até para que a minha mensagem ela chegue de uma maneira, né? Que flua e que possa ser entendida realmente por aquele que está recebendo. Não é isso, Anderson? Sim, eu sempre digo interesse dos dois lados. Por exemplo, eu estou com um projeto novo que eu tenho deixado claro aqui em algumas lives, que é o ensino de casa. Esse ensino de casa é mostrar para as pessoas que elas têm a capacidade agora, nesse momento, de ensinar alguma coisa, de compartilhar alguns ensinamentos de casa. Agora, tem que Legal. ter, no mínimo, interesse e vontade. Não adianta só ter a cabeça boa e com ideias maravilhosas se não colocar em ação. Então, como é que você Isso. faz para colocar em ação? Gravando, fazendo lives, já que esse é o nosso ferramental agora, né? Já que é a ferramenta principal, então que você faça isso. A intenção é boa agora, e a ação? Você tem que Isso. agir para colocar em prática. Quem está chegando agora aí, Normélia, a Érica, nós e os demais que já entraram. Nós estamos falando aqui com Anderson, sou Lúcia Moraes, falando aqui com Anderson Veloso, especialista de comunicação e oratória. Um grande amigo, já considero você um grande amigo, Anderson. Muito E obrigado, querido. a simpatia em pessoa, né? A Érica Medeiros que está. Mas a gente vai falando, né? Que às vezes as pessoas na comunicação acham que por repetir sempre a mesma coisa está se comunicando, né, Anderson? Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa evitar é o falar demais, principalmente em qualquer relação, né? O que é que tu dizes? Sabe aquela expressão, você conhece, falar pelos cotovelos? Deixa eu só mandar um abraço para a Érica. A Érica Medeiros, a Érica é uma arquiteta. Ela fez um curso comigo, um presencial. E ela acabou de fazer uma live com uma outra pessoa, uma outra profissional. E eu acabei de falar com ela e parabenizei pela live que ela estava fazendo. E agora ela está aí, ó. Ela Olha que está bacana, agradecendo, falando Érica. excelente professor. A Gilda Rico também. Olha, aprendo demais com ele. A Gilda também é uma querida amiga.
Então são pessoas bem interessantes. Então você estava falando sobre o falar demais. Gente, eu tenho um livro, deixa eu só mostrar aqui. Olha só. Olha só. Está invertido aí, mas eu falo se você não consegue ler. Fale bem agora, ou cale-se para sempre. Esse é o título do meu livro. Eu O que eu tenho, deixo? gente. Você já tem aí, você já recebeu, autografado. O que eu quero dizer com esse título? Gente, pelo amor de Deus, pense uma ou duas vezes antes de desferir a flecha. Não dá tempo de correr atrás ou de mudar o alvo. Vai que acerta no alvo, e aí? Aí você pode ser mal interpretado, aí você vai falar que não era bem isso que você queria dizer, mas disse. Então, cuidado, fale bem agora. Não tem o que dizer nesse minuto, pense um pouco ou cale-se. Por quê? Pode ser muito prejudicial. Eu costumo dizer que tem o efeito Torre Gêmeas. Efeito Torre Gêmeas. Eu sempre pergunto isso em lives e nas minhas palestras presenciais. Você, Lúcia, sabe quanto tempo foi necessário para erguer o complexo do World Trade Center em Nova York? Todas as torres, você sabe? Não sei, Anderson. Não sei. 7 anos. 7 anos. Nossa. Quanto tempo foi necessário para, depois que o primeiro avião bateu, tudo vir abaixo? Você lembra? Alguns minutos, né? Pois é, mas tudo, o complexo todo, 3 horas. Nossa. Desde o primeiro avião até tudo vir abaixo. 3 horas. Recapitulando, 7 anos para construir. 3 horas para destruir. Por que eu estou falando isso? As pessoas que falam demais podem acabar com carreiras maravilhosas. Oportunidades que vão passando, elas e tal, e falam coisas que não deveria. Então que você tem até essa preparação para agarrar aquelas oportunidades e falar melhor, pensando um pouco mais. Porque senão, ó... Eu tenho uma experiência, eu tenho 2 filhos também, Anderson, um de 11 anos e um de 9. E a minha grande preocupação, quando eu faço e realizo esse tipo de trabalho que eu faço, sendo coach para pais e filhos exclusivamente, é a coerência entre aquilo que eu falo para as pessoas e aquilo que eu vivo dentro de casa. Uhum. Eu digo que a plateia mais importante, ela está dentro de casa. Porque ela está vendo o que eu estou, na prática, o que eu estou falando para as pessoas. Quando a gente orienta nas palestras, quando a gente faz. Então, quando a gente leva a reflexão e convida a ação as pessoas, eu não posso só convidar, eu já devo ter entrado em ação para poder eles verem que eu faço aquilo que eu estou falando. E na comunicação é muito importante, se aquilo que eu falo eu estou fazendo. Então, para que essa coerência, essa congruência exista. Porque eu digo que nós temos um papel tão singular, que é nós sermos agentes de prevenção da saúde mental, emocional, social e até espiritual dos nossos filhos, que são esses que vão para o mercado de trabalho. Exatamente. Então, o papel que nós fazemos hoje é de auxiliar esses pais a cumprir essa missão nobre e importante. Porque hoje, aquilo que você é, Anderson Veloso, ele é fruto. Eu vejo muito as tuas postagens a respeito do teu pai. Então, elas traduzem um respeito, uma consideração, um carinho, de tudo aquilo que você é hoje foi construído por essa história. Sim. E é uma coisa que cada um dos que estão aqui conosco tem a sua história. O papel que seus pais exerceram ou ainda exercem na sua vida, então hoje você tem uma responsabilidade, um papel. Então eu não posso desprezar, na verdade, essa oportunidade que eu tenho em mãos de ser uma boa comunicadora, de ser, me esforçar para ser uma boa comunicadora, começando da minha casa. Sem dúvida. Ou, inclusive, fazer um curso do Anderson Veloso, porque eu digo que não é só
para você ser uma palestrante, ser um orador, um treinador, um professor. Mas nós que estamos no dia a dia, qualquer pessoa, ela precisa estar preparada. Não é isso, Anderson? Com certeza, Lúcia. E você falou uma coisa que é incrível. Todo mundo tem a sua história. Quando eu estou dando aula presencial ou aula virtual, eu deixo claro, gente, o conteúdo é seu. Você falou do meu pai, eu falo do meu pai na minha palestra. Eu conto histórias do meu pai comigo na palestra. São histórias minhas. O meu irmão pode até contar a história do meu pai, mas não vai ser a mesma história minha. A minha irmã, a mesma coisa, enfim. Cada um tem que ter a sua história. Agora, não adianta só você ficar com ela na cabeça se você gostaria de contar para alguém. Aí que entra o meu curso. Porque aí, com as ferramentas que você tem, você consegue deixar claro aquela boa história que você tem de uma forma interessante para que as pessoas possam crescer. Possa ser uma história impactante. Porque não adianta nada. Muitas vezes você conta a história e você já vem com o final logo em seguida. Não, calma, que você possa florear. Eu lembro muito do Gil Gomes. O Gil Gomes quase todo mundo conheceu do SBT. Aquele que falava, bom dia, isso aqui agora, né? Se eu não me engano. Eu ouvi o Gil Gomes na Rádio Record. Lá em Janaúba, eu era pequeno. Muitas vezes, quando eu estava gripado, com febre, eu ficava na cama, meu pai tinha um rádio grandão, cheio daquelas estações, ondas curtas e tal, não sei o quê. Eu colocava na cama e ficava ouvindo. Ô, Lúcia, o Gil Gomes segurava a gente mais ou menos 1h30 para contar que o cara saiu da casa dele e levou um tiro na esquina. Com incríveis detalhes. Então eu achei interessante, assim, todo mundo tem a sua história. Agora, capriche para contar a história e deixe aquela cereja do bolo para o final. Sim, é aquela surpresa. Porque muita gente pode achar que o desfecho é de um jeito, mas você, de uma forma bacana, né, com as ferramentas, fazendo um bom VVT, que eu sempre digo que é o volume, velocidade e tom da sua voz, e com a postura, o posicionamento, a gesticulação, face e a aparência ideais. Aí você realmente encanta e arrasa todas as plateias. É isso, eu falei assim, a gente tem uma oportunidade, por isso que eu digo assim, uma vez você me perguntou o seguinte, Lúcia, tu conta a história para os teus filhos? Você se lembra que você me perguntou? Esse conta Não. muito, porque você demonstra que você conta a história para os seus filhos. E eu mudo de voz. E aí, imagina a gente poder se aperfeiçoar para aquilo que parece ser corriqueiro. Né? O Jovan está aqui, o Jovan é um amigo nosso, nos acompanha, ele tem 3 filhos. E eu acredito que ele deve contar muitas histórias. É um líder numa empresa. E eu falei assim, olha, Giovana, tem a oportunidade de repente, você aperfeiçoar a sua comunicação e todos que estão aqui, para você poder fazer melhor. Se Sim, tornar a sua mensagem entendida e agradável. sim. Agradável, né? Nós precisamos. Por quê? Porque, inclusive, nós, com o nosso exemplo, nós estamos ensinando nossos filhos a se posicionarem, a Sim. falarem bem. Quando você falou que o Gabriel, né, e o, Vinícius. e o Vinícius leram na igreja, né, para uma plateia, né? Eu digo que está selecionada uma grande igreja. Imaginem o tom de voz, a pronúncia correta, porque tudo isso é treino. E a gente vai treinando e se aperfeiçoando. E eu digo, o esforço que hoje nós fazemos e os nossos filhos estão vendo é aquilo que eles vão reproduzir, positivo ou negativamente, lá na frente. Uhum. Não é isso, Com, Anderson? com Né? certeza. Exatamente, porque Então, eles convivem com a gente, né? E eles notam isso. Então, muitas vezes, nem todo mundo tem a oportunidade de ter um pai profissional, volume, velocidade e tom da voz. Gostei, pois é, o VVT, tá aí, ó. No é meu curso eu falo muito Normélia. sobre isso. Olha, que legal. Então, se todo mundo tivesse a oportunidade de ter uma educadora e um profissional de televisão em casa, eles teriam quase que a obrigação de serem bons, mas também isso não acontece.
Não é? Por isso que eu te falei, Papai do Céu foi muito bom de ter colocado duas pessoas maravilhosas, bacanas, que ouvem bem, no caso, nos escutam bem, e foram por esses caminhos, né? De querer também fazer a diferença para outras pessoas. Porque muitas vezes você pode querer estudar e ficar só para você. Mas eles não, eles querem deixar isso claro para outras pessoas também. Querem impactar, né? Fazendo menção do nosso amigo Jax, eles querem impactar outras pessoas também, né? Eu passei por uma experiência, tive uma situação particular em minha família, e após nós darmos suporte, a coisa ter sido resolvida, no retorno eu estava com meus filhos no carro, e ele disse para mim, assim, mãe, eu estou pensando, o meu filho de 10 anos até então, foi ano passado, ele disse, mãe, eu estou aqui pensando muito seriamente, eu estou pensando em mudar de profissão. Ele já tinha escolhido a profissão dele. É a profissão de ser cientista espacial, ser escritor e ser também desenhista da Marvel. E eu falei assim, mas por que você está pensando em mudar de profissões, né? Ele disse, mãe, eu preciso ter uma profissão que ajude as pessoas como a sua ajuda. Que A sua bacana isso. profissão ajuda demais as pessoas. Eu gostaria de mudar. Eu falei, se que tal você enxergar que sendo cientista espacial você vai fazer grandes descobertas para a humanidade e você vai beneficiar muita gente? Que escrevendo um livro você vai atingir milhares de pessoas. Sendo desenhista da Marvel, você vai divertir as crianças. Aí, mãe, pensando sob essa ótica, eu vou continuar com as minhas profissões. Sensacional, que ótimas opções. Gostei. Olha só, quando eu digo que assim, que esse trabalho que nós realizamos como pais, como, né, e com filhos, que pode ser um sobrinho, que pode ser né, alguém que nós adotamos de coração, nós realmente nós temos condições. O que me levou a ter esse foco em educação de filhos? Foi justamente transportar essa minha experiência com meus filhos para o mundo, Uhum. ajudar pais e mães a estarem preparados em situações que às vezes é uma situação específica e tem plena condição de ser resolvida, para que ela não se arraste, né? Ela não se arraste uma vida inteira e tenha consequências na vida adulta. Obrigada aqui pelo Ricardo que entrou, né? Então, a Gilda aí, que está falando filhos lindos, eu acompanho. Está falando para você também aí, Anderson. Né? Então, nós agradecemos aí quem está. Mas nós estamos falando justamente com esse especialista, Anderson Veloso, especialista da comunicação e oratória, sobre essa questão da comunicação clara, objetiva, em qualquer área das nossas vidas. E a necessidade que nós temos de transportar isso para fora. Por incrível que pareça, pelo meu relógio aqui, Anderson, faltam 9 minutos. Puxa vida, que coisa, né? Como passou rápido. Oh, que dó. Passa muito rápido. É isso que eu digo para os pais. A infância, a pré-adolescência, que é dos 9 aos 11, e a adolescência, ela passa muito rápida. Uhum. Os dias passam muito rápidos. E é necessário hoje se fazer algo para que isso seja resolvido nesse tempo presente, né, Anderson? E a gente precisa se preparar. Eu Ô, quero Lúcia, propor um desafio para você, mas pois pode não. falar. Não, deixa eu falar só uma coisa aqui. Por exemplo, igual eu te falei, meus filhos estão fora, né? Todas as noites, todas, eu acho que só em uma noite que eu me esqueci. Em todas as noites, já tem 2 meses que eles estão fora. Todas as noites eu durmo tarde, meia-noite e meia, 1 hora. Denise dorme um pouco mais cedo. Todas as noites eu deixo um boa noite especial para ele. Beijos fofos. Tchau, meus queridos. Parabéns pelo dia. Porque eles estão empreendendo lá, né? Então, assim, o tempo todo. Gente, você está vendo aí, está assistindo? Você que tem filhos, os filhos podem ter o quê? 20, 30, 40. Os meus filhos, Lúcia, eles me beijam. Quando eles saem do Então, carro, vamos supor que eu levo eles a algum lugar. Eles me beijam,
Se Gabriel estiver na frente, me beija. Se Vinícius estiver na frente, me beija. O outro dá tchau, tal. Mas assim, se a gente estiver junto, eles me beijam, independente de quem esteja. Se Legal. estiver perto da moçada deles ou não. Eu grudo os meninos, eu abraço os meninos, eu beijo os meninos. Talvez é porque meu pai ele foi mais serião, por causa da época, né? Mas eu faço isso, e eles sabem disso. Eles sabem disso. Aqui eu sou muito mais desse jeito com os meninos do que Denise. Ela de vez em quando fica assim, os meninos ficam reclamando, jogando. Não, mas eu que sou, eu gosto disso, e eu acostumei assim, então eu me sinto bem, é bem legal. Então, eu quero te propor um desafio. Pois não? E eu acredito que, como eu, você também, você tem um propósito de ajudar as pessoas a se tornarem melhor. Uhum. Hoje é dia do trabalho. Hoje é dia do trabalho. E eu quero fazer uma oferta especial para essa audiência que está aí. Opa! Eu faço atendimento online, né, nessa minha Uhum. experiência. Eu faço atendimento online e nós temos aí uma oferta especial, Anderson. Sim. Nossa sessão, ela custa R$ 350 e nós Uhum. podemos fazer essa hoje somente por 180. Uau, Lúcia! Uau! Fechando um pacote de 5 sessões para pais, ele é 1.750. Faremos por R$ 900, Que bacana. parcelado de 12 vezes. Porque aí você tem essa compreensão dos filhos, e porque muitas vezes, é aquilo que eu sempre falo aqui com Denise, a gente não entende tanto assim, a gente precisa de um profissional ou uma profissional. É incrível isso. Exatamente. Então, assim, o pacote, que custa 1.750, fica por R$ 900 parcelado de 12 vezes. E se a pessoa quiser pagar à vista, fica por 700. Mas é só hoje, tá? O Uhum. link está na minha bio, no bio do Instagram, vai lá. Quem tiver interesse, vai lá, ou pode passar um direct para a gente. Então, você vai ter acesso a esse acompanhamento. E vou dizer uma coisa, com muito interesse, com muito carinho, e mesmo profissional com uma abordagem específica para esse universo infantil e de adolescente. Mas eu quero uma contrapartida tua também. Ué, então Oferece tá, a aí, gente, faz uma oferta. É um sim, desafio. a gente falou tanto do curso, né? Porque muitas pessoas me perguntam, mas e o curso? Como é que tá nessa época de pandemia, de quarentena? Tá na época de fazer, então, principalmente, e claro, eu também fiz uma super oferta e deixei claro, rumo ao 1 milhão entrou. Sabe quem é, Lúcia? Sua turma linda, seus filhos O lindos, né? Gabriel, Também exatamente. eu quero dar para a Chayenne, que entrou, a Jéssica, entrou aí a Ruth também, agora no final da nossa live. Um beijo para Olha só, vocês. que Beijo, bacana. Gabriel. Um beijo, Vinícius. Falei tanto deles, agora eles estão aí para ouvir, né? Depois vai ficar gravado e vai exatamente ouvir o que eu falei deles. Gente, olha só, rapidamente aqui. Eu tenho um curso, esse curso, eles são 10 módulos. 10 módulos 100% online. Você, de onde você estiver do planeta, você consegue fazer o meu curso. Por quê? Porque eu vou enfocar exatamente o controle da timidez, a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Eu vou ali oferecer também uma palestra que eu ministrei em Mossoró, tá sensacional. O que eu mais gosto de falar desse curso, Lúcia, é o seguinte, eu não coloco nenhum figurão para falar, não. Eu demonstro, se eu falo assim, olha, sabe o VVT, volume, velocidade e tom? Então eu deixo claro como é que deve fazer, fazendo. É aquela história do Legal. líder pelo exemplo. Então, lá Legal. nesse curso, eu deixo. E tem uma proposta que eu te faço agora, também só hoje, porque hoje que é o dia, de 597 por apenas 197. Dá 12 de Uau! R$ 19. Eu costumo dizer, Uau! gente, R$ 19 você não compra um sanduíche mais. Verdade. R$ 19 por mês, se você dividir em 12 vezes, 197, mas é aquilo que eu estou te falando, não pode passar de hoje, porque é uma super promoção, 10 módulos, são quase 4 horas de ensinamentos, de exemplos, de experiências. É aquela história, né, de 30 anos fazendo isso, gostando do que faz, e está lá nesse curso que eu sou meio suspeito em dizer, mas está bem bacana. Não, Também está na bio. mas também está na bio, né? Está na tua bio, no teu É esse aqui, Instagram. ó. Pois Esse é. aqui, tá aqui, ó. Eu escrevi. Olha aqui, Pronto. gente, Circuito Conhecimento, tá vendo aqui, ó? É Isso. bit.ly barra
Circuito Conhecimento. É Eu muito escrevi de semelhante. trás para frente para que você pudesse enxergar. Olha aí, tá vendo? Legal, legal. Posso dar uma dica final? Pode, claro. Olha só, o que que tá escrito, o que que tá escrito aqui? Vocês conseguem enxergar daí? Tá ao contrário, né? Sim, Aí o que que eu está. fiz? Eu escrevi de uma forma que vocês possam enxergar. Como assim? Legal. É uma folha em branco, eu escrevi certo deste lado e escrevi do outro lado exatamente, né? Só acompanhando a linha. Por que isso? Porque muitas vezes você precisa dar uma aula aí do seu telefone para as pessoas que agora estarão em casa aguardando a sua instrução. E se você quiser escrever alguma coisa, por exemplo, na minha camisa já tá ao contrário. Fale bem agora, não dá para ver, né? Mas aqui você pode, é só escrever direitinho, ir do outro lado e acompanhar a linha e pronto. Eu falei isso com o Filipão, ele adorou essa ideia. Adorei essa ideia também. Adorei essa ideia. Porque realmente a câmera do Instagram, ela, por mais, por exemplo, a nossa câmera no celular, você fotográfica tem lá, a gente pode habilitar, ela sai corretinha. Mas no Instagram Aham. ela sai investida. E aí na live, né, realmente. Não é Anderson isso? Veloso, tá valendo, gente, a promoção, a oferta somente hoje desse acompanhamento. Vai lá na bio, na minha bio, né, do Instagram, né, que é a página inicial do Instagram do Anderson Veloso, palestrante, na minha, que está lá, porque nós queremos, nesse dia, presentear você. E eu gostei do comentário, eu coloquei uma postagem lá no LinkedIn sobre o Dia do Trabalho, que eu disse, mães e pais, esse dia é seu também. O seu trabalho é fundamental, Adorei. fundamental nesse Adorei te processo. aplaudir lá. Eu vi. Obrigada, viu, Anderson? Deixa uma mensagem final, agradecer aí a audiência que esteve aqui conosco nesse momento. Passou muito rápido, vamos marcar outra vez, foi muito Com certeza. agradável. É um papo muito bom, esse sorriso, gente, é cativante. Olha, faça como a Lúcia, sorria e seja feliz, mesmo em época de pandemia. Exatamente, grande amigo. Então, nós vamos encerrar. Prazer muito grande, agradecendo. Vamos ter mais aí uma live ainda, porque no nosso circuito de conhecimento hoje, com outros profissionais. Um grande abraço aí para você em Minas Gerais, Anderson, e eu mando um abraço do tamanho do meu Pará. Muito. Tayana Rosa, que entrou, estava aí conosco, e tem acompanhado as nossas lives, tá bom? Uma grande mãe, uma mãe de excelência que tem acompanhado o nosso trabalho, nas rodas de conversa com pais. Tá bom? Um grande abraço. Felicidade. Tudo de Grande bom, abraço, gente. amigo. Obrigado. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau.